Ele foi o homem mais sábio, mais rico e mais poderoso que já pisou na terra, construindo um império de ouro e um templo glorioso para Deus. Mas a verdadeira história do rei Salomão esconde um segredo sombrio que o levou à beira da ruína. Fique conosco para desvendar como este monarca lendário perdeu seu brilho e quais lições atemporais sua vida complexa oferece para a sua fé hoje. Imagine um homem que nasceu no berço da realeza, ungido por Deus para liderar uma nação, e agraciado com uma sabedoria tão profunda que reis e rainhas de terras distantes vinham apenas para ouvir suas palavras. Ele construiu o templo mais magnífico que o mundo já vira, acumulou riquezas incalculáveis e governou um império de paz e prosperidade sem precedentes. Esse foi Salomão, o rei mais sábio, mais rico e talvez o mais complexo de toda a história bíblica. Sua história não é apenas um conto de glória, mas um espelho poderoso sobre a natureza humana, a tentação do poder e as consequências devastadoras da desobediência. Salomão ascendeu ao trono de Israel em um momento de transição. Seu pai, o grande rei Davi, embora um homem segundo o coração de Deus, teve uma vida marcada por altos e baixos, por glórias e falhas profundas. Antes de partir, Davi deixou para Salomão um legado complexo, um reino consolidado, mas também uma série de advertências e a mais crucial de todas as missões: construir uma casa para o nome do Senhor. As palavras finais de Davi para Salomão ressoam como um testamento. Sê forte e mostra-te homem, e guarda os preceitos do Senhor teu Deus, andando nos seus caminhos e guardando os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, para que prosperes em tudo quanto fizeres e para onde quer que fores. 1 Reis 2:2-3. Essa era a condição para a prosperidade do reino e da vida de Salomão. Uma promessa de bênçãos condicionada à obediência. Mas será que ele conseguiria se manter fiel? O início do reinado de Salomão foi marcado por uma humildade notável e uma busca sincera por direção divina. Em Gibeão, onde estava o tabernáculo do Senhor, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite, Deus apareceu a ele em sonho e fez a pergunta que mudaria o curso de sua vida. Pede o que queres que eu te dê. 1 Reis 3:5. Qualquer coisa, riquezas, longa vida, a aniquilação de seus inimigos. A resposta de Salomão revelou um coração jovem e uma profunda consciência da sua incapacidade de liderar um povo tão grande e numeroso sem auxílio divino. Ele não pediu riqueza nem glória pessoal. Ele pediu sabedoria. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? 1 Reis 3:9. Deus ficou extremamente agradado com este pedido. Salomão não pediu para si, mas para o bem do povo de Deus. E por causa disso, Deus prometeu-lhe não apenas um coração sábio e entendido, como nunca houve antes nem haveria depois, mas também, sem que ele pedisse, riquezas e glória e vida longa, se andasse nos caminhos do Senhor. Esta foi a fundação de seu reinado. A sabedoria de Salomão logo se manifestou de maneira inequívoca. O caso das 2 prostitutas que disputavam um bebê vivo é, talvez, o exemplo mais famoso. Diante da confusão e da ausência de testemunhas, Salomão propôs dividir a criança ao meio. A verdadeira mãe, em seu amor e desespero, implorou para que a criança fosse dada a outra mulher, preferindo vê-la viva na posse de outrem do que morta. A falsa mãe concordou com a divisão. A sabedoria de Salomão revelou o verdadeiro coração de cada uma, e a justiça foi feita. A notícia desse julgamento se espalhou por todo Israel.
e o povo reconheceu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Este foi o prelúdio de um reinado que entraria para a história como a Era de Ouro de Israel. Sob Salomão, o reino alcançou seu apogeu territorial e sua maior prosperidade. A paz reinou em todas as fronteiras, permitindo um desenvolvimento sem igual. A sabedoria de Salomão não se limitava apenas a julgar. Ele era um erudito, um poeta, um naturalista. Falou sobre árvores, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota na parede. Falou sobre animais, aves, répteis e peixes. Proferiu 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas, e todos os reis da terra buscavam sua presença para ouvir a sabedoria que Deus lhe dera. Mas a coroa de glória de Salomão foi, sem dúvida, a construção do templo do Senhor em Jerusalém. Davi, seu pai, tinha o desejo em seu coração de construir uma casa para Deus, mas foi impedido porque foi um homem de guerra. Salomão herdou essa tarefa sagrada. Por 7 anos, o templo foi edificado com materiais preciosos e mão de obra especializada, trazidos de todas as partes do império. Cedro do Líbano, ouro de Ofir, pedras de alto valor, nada foi poupado para honrar a Deus. A dedicação do templo foi um evento monumental. Na presença de todo o povo de Israel, Salomão orou. E sua oração é um dos mais belos e profundos textos da Bíblia. Ele suplicou que os olhos de Deus estivessem abertos para aquela casa dia e noite, e que ele ouvisse as súplicas de seu povo. Quando Salomão terminou sua oração, o fogo desceu do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. A presença de Deus era inegável. Por anos, o reinado de Salomão foi um testemunho da fidelidade de Deus e da bênção sobre um líder que o buscou. A riqueza de Salomão era lendária. Seu trono de marfim e ouro, seus vasos de ouro, seus escudos de ouro, sua frota naval que trazia ouro, prata, marfim, macacos e pavões, tudo falava de uma opulência sem igual. A rainha de Sabá, ao visitar Jerusalém e testemunhar a sabedoria de Salomão, a magnificência de sua corte, de seus banquetes e de seu templo, ficou maravilhada, sem fôlego. Maior é a tua sabedoria e a tua prosperidade do que a fama que ouvi, ela declarou. 1 Reis 10:7. Parecia que nada poderia abalar este reino de ouro. Salomão tinha tudo: sabedoria, riqueza, paz, glória e a própria presença de Deus em seu templo. Mas foi justamente em meio a essa superabundância que as sementes da sua ruína começaram a germinar. As leis de Deus para os reis de Israel eram claras. Não deviam acumular muitos cavalos, nem muitas riquezas, e, acima de tudo, não deviam multiplicar para si muitas mulheres, para que seus corações não se desviassem. Salomão, em sua grandiosidade, começou a ignorar todas essas advertências. Ele acumulou 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. Sua prata se tornou tão comum quanto pedras em Jerusalém. Mas a violação mais grave foi a de suas alianças matrimoniais. Salomão casou-se com mulheres estrangeiras, de nações que Deus havia proibido, como egípcias, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. 700 de esposas, princesas e 300 concubinas. Essas mulheres, que cultuavam deuses pagãos, desviaram o coração de Salomão nos seus últimos anos. A Bíblia é explícita. Suas mulheres lhe perverteram o coração. 1 Reis 11:3. Salomão, o sábio, o construtor do templo do Deus único, começou a edificar altares para Quemos, o deus abominável dos moabitas, e para Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Em sua velhice, o homem que um dia buscou a sabedoria de Deus acima de tudo, agora permitia e até participava da adoração de ídolos abomináveis, bem nas colinas de Jerusalém, à vista do templo que ele mesmo construíra para o Senhor. Que paradoxo trágico!
A desobediência de Salomão não ficou impune. Deus, em sua justiça, apareceu a ele novamente, mas desta vez não com uma promessa, e sim com uma condenação. Visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Hebreus 11:11. Por causa de Davi, seu pai, Deus não faria isso durante a vida de Salomão, mas depois dele. E ainda, uma parte seria deixada para seu filho, por causa de Davi e de Jerusalém, a cidade que Deus escolheu. E assim, Deus levantou adversários contra Salomão, Hadade, o Edomita, e Rezon, filho de Eliada. Mas o mais perigoso foi Jeroboão, um servo de Salomão, a quem o profeta Aías encontrou e lhe prometeu 10 das 12 tribos de Israel. A queda de Salomão preparou o terreno para a divisão do reino, uma ferida que Israel levaria por séculos. A sabedoria que Deus lhe dera, embora não tirada, foi ofuscada por suas escolhas pecaminosas. Mas a história de Salomão não termina sem um legado literário que, por si só, é uma fonte inesgotável de sabedoria. Os livros de Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos são tradicionalmente atribuídos a ele. Em Provérbios, vemos a sabedoria prática e divina em sua forma mais concisa, ensinando sobre justiça, prudência e o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Já Eclesiastes oferece uma reflexão profunda e melancólica sobre a futilidade da vida debaixo do sol, sem um propósito maior do que a própria existência. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. Este livro parece ser a meditação de um homem que experimentou o máximo que a vida pode oferecer: poder, riqueza, prazeres, sabedoria, e ao final percebeu que tudo sem Deus é vazio, um correr atrás do vento. É a voz de um Salomão arrependido que busca advertir as gerações futuras sobre os perigos de desviar-se do caminho. E Cântico dos Cânticos, por outro lado, é um poema de amor que celebra a beleza e a pureza do relacionamento conjugal. E também é interpretado como uma alegoria do amor de Deus por seu povo, a Igreja. Juntos, esses livros formam um corpo de sabedoria que ecoa a jornada de Salomão, do idealismo jovem ao pragmatismo, à desilusão e talvez à redenção final através da compreensão do que realmente importa. A verdadeira história de Salomão é um lembrete vívido e potente de que a sabedoria sem obediência é apenas conhecimento, e o conhecimento sem um coração reto pode levar à ruína. Ele teve o maior presente que um ser humano poderia ter: a própria sabedoria de Deus, mas permitiu que a vaidade, o poder e os prazeres o desviassem. Sua vida nos ensina que não importa quão alto você ascenda, quão sábio você seja, ou quão rico você se torne, a constância em sua fé e a obediência aos mandamentos de Deus são os únicos pilares que podem sustentar uma vida de verdadeiro propósito e significado duradouro. A lição mais importante de Salomão não é sua glória inicial, mas sua queda e o lamento em Eclesiastes. Ele nos alerta sobre a busca incessante por coisas terrenas que no fim deixam um vazio. A verdadeira satisfação, a plenitude da vida, encontra-se apenas no temor a Deus e na guarda de seus mandamentos. A história do rei Salomão é, portanto, um poderoso sermão sobre a vigilância espiritual, a humildade e a necessidade de manter nosso coração inteiramente voltado para o Senhor, para que a fé continue movendo montanhas em nossas vidas. Que lição poderosa, meus irmãos! Salomão teve tudo, mas a obediência inabalável vale mais que todo o ouro e toda a sabedoria deste mundo. Que o fim trágico dele nos sirva de alerta. Vigie o seu coração. Valorize sua fé e sua obediência acima de qualquer bênção terrena.
que a nossa busca por sabedoria seja, acima de tudo, uma busca pelo temor do Senhor, pois esse é o princípio de tudo. Se esta mensagem foi importante para você, nos ajude a continuar este trabalho. Inscreva-se no canal A Fé Movendo Montanhas, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. E não se esqueça de deixar nos comentários qual lição de Salomão ficou marcada para você. Sua participação é o nosso combustível. E para você que é parceiro desta obra, apoie este canal fazendo um Pix de qualquer valor. Sua ajuda nos mantém no ar, levando a palavra de Deus a mais e mais corações. Que a graça e a paz do Senhor Jesus guardem o seu coração. Fique na paz.